Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise da metalúrgica Gerdau. Nós vamos falar da análise contábil, verificar como está a saúde financeira da empresa. Vamos começando aqui a falar do balanço patrimonial. Deixa eu mexer aqui. Vamos começar aqui pelo balanço patrimonial da empresa. Bom, aqui no gráfico, se você ler graficamente, a gente tem o ativo total, o passivo total e o patrimônio líquido. O ativo total são os bens e direitos que a empresa tem a receber, o passivo são as obrigações que a empresa tem com terceiros, e o patrimônio líquido é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas e aonde fica alocado o lucro e prejuízo acumulado da empresa ou mais reinvestimento dos sócios e acionistas, ou seja, mais aplicação de dinheiro. Bom, o ativo total é representado pela barra azul, a gente já consegue visualizar aqui que em todos os períodos o ativo total é bem maior em relação ao passivo, ou seja, a empresa tem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar com terceiros. Ou a barra laranja são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Ele está bem equivalente ao patrimônio líquido, os dois estão no mesmo patamar. Para quem tem uma noção contábil, o patrimônio líquido e o passivo são as origens dos recursos que são aplicados dentro da empresa. Então, se a gente avaliar aqui de todos os períodos, praticamente 50% dos recursos que foram aplicados na empresa, 50% foi aplicado através de recursos de terceiros e os outros 50% aplicado através de recursos próprios, ou seja, os recursos dos sócios e acionistas da empresa. Bom, aqui eu fiz um gráfico, esbocei como que está dividida a questão do ativo total. O ativo circulante são os ativos que a empresa tem a receber no período de curto prazo, e o ativo realizável a longo prazo são os ativos que a empresa tem a receber no período de longo prazo, ou seja, que vai se realizar no período mais distante, né? Bom, a gente consegue avaliar um outro ponto positivo da empresa, que praticamente aqui, ó, maior parte, praticamente mais de 300% aqui, praticamente o triplo dos bens e direitos que a empresa tem a receber a curto prazo é praticamente o triplo do que a empresa tem a receber no período de longo prazo, então isso é muito bom, quer dizer que a maior parte do volume que a empresa tem a receber está alocado no período de curto prazo, ou seja, a empresa vai receber dentro de 12 meses. Bom, aqui a gente tem o disponível é o caixa da empresa, a gente consegue avaliar aqui que o caixa da empresa vem variando bastante, é um volume alto até de caixa, teve uma variação grande aqui de 2011 a 2015, vinha no processo de tendência de alta. A partir de 2016 a 2018 começou uma tendência de queda, apresentando recuperação aqui nos anos de 2019 e 2020. E aqui é muito bom. No ano de 2019 e 2020 é um aspecto muito relevante a ser levado em consideração, porque quanto mais caixa a empresa tem, mais dinheiro ela tem disponível para utilizar para os fins da empresa. E a gente consegue verificar que de 2019 e 2020 aqui está começando a criar uma tendência de alta, ou seja, a tendência é que período pós período o volume de caixa da empresa vem crescendo, e quando tem um volume de caixa quer dizer que a empresa está recebendo mais de seus clientes, o seu estoque está girando, está entrando mais recursos para dentro da empresa, e a gente consegue avaliar aqui que o ativo da empresa, a composição do ativo da empresa vem crescendo, principalmente no período de curto prazo. Do período de curto prazo, conforme vai aumentando o ativo circulante, quer dizer que está aumentando a questão do estoque, aumentando a questão do volume do caixa e a questão do recebimento de clientes também. Então, a gente consegue avaliar que pelo menos nesses dois últimos anos aí, 2019, a questão desse aumento de volume de caixa está sendo muito positivo para a empresa. Já em relação aos estoques aqui, a gente consegue avaliar que teve pouca variação. O pior período aqui que teve o menor volume de estoque foi em 2016 e 2017, aumentando aqui em 2018 e corrigindo aqui em 2019, aumentando em 2020. Bom, se a gente traçar uma linha imaginária aqui, se a gente traçar uma linha imaginária, teve pouca variação, ou seja, praticamente a empresa mantém o mesmo volume de estoque em todos os anos, com pouca variação de aumento ou diminuição do seu estoque. Bom, eu esbocei aqui como que está dividido a composição do estoque no ano de 2020. Aqui eu só peguei o ano de 2020, tá?
Bom, a maior parte do estoque da empresa a gente consegue verificar que está alocado nos produtos prontos, ou seja, o maior volume de estoque da empresa está direcionado para produtos prontos, ou seja, só esperar a venda e aguardando pedidos para poder despachar esses produtos. É, a segunda maior composição aqui no estoque é representada por produtos em elaboração, ou seja, produtos que já estão em linha de produção. E a terceira aqui, de alta, que a gente pode levar em consideração, é a cinza aqui, que é matéria-primas, ou seja, são os materiais que são utilizados para a fabricação do produto. Ou seja, que a empresa, o maior volume do estoque da empresa já está pronto para poder ser vendido. Bom, aqui a gente tem a composição do passivo, que são as obrigações que a empresa tem para terceiros. O passivo circulante são as dívidas que a empresa tem a pagar no período de curto prazo, e o passivo não circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar no período de longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. Bom, a gente consegue avaliar do período de 2011 a 2020 o menor volume de dívida da empresa está alocado no período de curto prazo, ou seja, a menor parte da dívida da empresa está alocado a curto prazo. Isso é muito bom, quer dizer que a empresa que a maior parte dos compromissos que a empresa tem a pagar com o terceiro está alocado a longo prazo, ou seja, a empresa tem tempo para poder fazer seu estoque girar, ter tempo suficiente para poder receber dos seus clientes e dar a caixa para poder honrar essas dívidas com tranquilidade. Então, o ideal, quanto maior é o volume da dívida a longo prazo, melhor, porque em questão de fluxo de caixa é muito positivo para a empresa. Bom, aqui eu peguei as duas principais obrigações do passivo da empresa. A gente consegue avaliar aqui que a dívida é representada pela barra azul, e os fornecedores, que é as dívidas que a empresa tem com as empresas que fornecem materiais para ela fabricar os seus produtos, é representado aqui pela barra laranja. Aqui é uma situação que eu acho um pouco preocupante, é que a maior parte das dívidas da empresa está alocada em dívida bruta. Dívida bruta são os empréstimos e financiamentos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. E empréstimos e financiamentos são o capital que a empresa capta no mercado, só que é um capital que tem custos, que são os juros, né? Então acaba influenciando nas despesas financeiras, e as despesas financeiras influem diretamente na questão da margem de lucro da empresa. Então, maior parte aqui, praticamente, a empresa, o que a empresa tem de dívida, que ela tem um volume de quase 5 de fornecedores. Então, ou seja, a principal dívida, o principal compromisso que a empresa tem em relação aos passivos está alocado em empréstimos e financiamentos. Bom, vou falar um pouquinho da DRE, saindo do balanço, entrando aqui para o demonstrativo do resultado do exercício, começando a falar das vendas da empresa. Teve um aumento significativo aqui de 2011 a 2015, teve uma correção aqui em 2016 e 2017, aumentando consideravelmente o volume de vendas da empresa em 2018. 2019 aqui teve uma correção e aumentando aqui em 2020 o volume de vendas em relação a 2019, porém ainda não superando o patamar do ano de 2018. Até então, aqui o melhor período de vendas da empresa foi em 2018. Bom, aqui a gente tem o resultado bruto. O resultado bruto é o lucro da atividade da empresa só com o seu principal ramo de atividade. A gente consegue avaliar que de 2011 a 2020 a empresa sempre teve lucro, mantendo o mesmo patamar de lucro de 2011 a 2014, caindo aqui, entrando numa tendência de queda em 2015 e 2016, 2017 mantendo o mesmo patamar. A empresa apresentando bons números, o ano de 2018 foi muito bom para a empresa, caindo aqui o lucro bruto em 2019, 2020 aqui apresentando uma recuperação bem próxima aqui do patamar de 2018, que até então foi o melhor período. Bom, aqui a gente tem o EBITDA, o EBITDA da empresa. A gente consegue avaliar aqui o nível de lucratividade da empresa, falando com todas as operações como um todo, só não envolvendo ainda despesas e receitas financeiras e nem os impostos. Então a gente consegue avaliar tanto com o principal ramo de atividade da empresa, como outras operações que envolvem a empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade, como, por exemplo, despesas financeiras, não, despesas com material de escritório, despesas com contador, despesas com contratos,
manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, outras receitas também que alimentam o caixa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade, seu principal produto, por exemplo, venda de um ativo fixo, venda de algum veículo, de algum maquinário da empresa. Então a empresa acaba entrando recursos dentro do caixa da empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Então a gente consegue avaliar aqui a empresa como um todo, se ela foi lucrativa ou não. Bom, a gente consegue avaliar aqui que de 2011 a 2014 teve pouca variação. 2015 aqui a empresa apresentou um prejuízo fortíssimo, 2016 diminuindo esse prejuízo. Tem que verificar o que aconteceu, para quem tem interesse. Eu só tô falando aqui em análise contábil. Para quem tem interesse de investir na empresa, pega os resultados, os documentos que ficam no site da RI da empresa, verificar o que aconteceu, quais são essas despesas de 2015 e essas despesas de 2016 que a empresa que acabou corroendo totalmente o lucro bruto da empresa e acabou entrando em prejuízo. Bom, apresentou recuperação aqui em 2017. 2018 foi um ano muito bom para a empresa. 2019 teve aquele recuo. E 2020 aqui teve uma recuperação muito forte. E 2020 foi um ano tão bom em relação ao EBITDA, que acabou superando até então que dos resultados anteriores. 2018 foi um ano tão bom para a empresa, principalmente de vendas. Só que teve alguma receita que entrou aqui no EBITDA, que não está ligada ao principal ramo de atividade, que acabou influenciando aqui, aumentando a questão dos resultados de 2020, esperando até então o melhor ano, que foi o ano de 2018. Bom, aqui a gente tem o resultado financeiro, isso daqui que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, aqui envolve variação cambial, juros que ela paga em empréstimos e financiamentos, rendimento e investimentos, tanto na bolsa de valores como em renda fixas, e também prejuízos em caso de operações em bolsa de valores, né? Bom, a gente consegue avaliar aqui quando está no patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou. A gente consegue avaliar aqui que vem aumentando o volume de despesas financeiras, aqui chegou no auge aqui em 2015, apresentando recuperação aqui em 2016, 2017 voltou a aumentar, 2018 também, recuando aqui o volume de despesas de 2019, 2020 aumentando um pouquinho em relação ao ano anterior, o volume de despesas financeiras. Se estivesse no patamar positivo aqui, o que a empresa ganhou, as receitas que a empresa obteve no mercado financeiro superaram as despesas. Não foi o caso aqui da Gerdau, de 2011 a 2020. As despesas financeiras sempre superaram as receitas envolvendo o mercado financeiro. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período. Aqui a gente pega todas as receitas da empresa, menos todas as despesas, a gente consegue verificar se no período a empresa foi lucrativa ou não. Bom, de 2011 a 2014 aqui começou a esboçar uma tendência de queda. 2015 aqui afundou os resultados da empresa, tendo um prejuízo forte, diminuindo, ainda em prejuízo, mas diminuindo um pouquinho desse volume de prejuízo em 2016. 2017 diminuindo aqui o volume de prejuízo, mas ainda com prejuízo bem pequeno, apresentando uma recuperação surpreendente aqui em 2018, 2019 teve uma correção, e 2020 aqui a empresa apresentando uma recuperação fortíssima também novamente, bem semelhante aqui ao ano de 2018. 2018 e 2020 foi praticamente bem semelhante, bem equiparado um com o outro. Bom, aqui a gente tem a análise de quocientes, né? Que a gente pega alguns dados do balanço e do demonstrativo do resultado do exercício, a gente consegue fazer alguns cálculos para avaliar a situação financeira da empresa. Bom, aqui a gente tem o retorno sobre o patrimônio líquido, aqui a gente consegue avaliar qual foi o retorno do capital investido pelos sócios acionistas lá no patrimônio líquido em relação ao lucro líquido da empresa, ou seja, qual foi a participação no capital investido pelos sócios acionistas em relação à lucratividade da empresa. Bom, a gente consegue avaliar que de 2015 a 2017 a empresa teve prejuízo, ou seja, não teve valorização do capital dos sócios acionistas e, pelo contrário, teve desvalorização. 2011 e 2014, aqui, quando a empresa teve um lucro, ficou entre um patamar daqui de 7% a 5%, ou seja, a empresa teve um retorno de 5% a 7% do capital investido pelos sócios acionistas. 2018 chegou quase a um patamar de 10%, ou seja, se a gente fazer uma comparação, de cada R$100 que foi investido pelos sócios acionistas, a empresa conseguiu recuperar aí de lucro R$10. 2019
foi um ano que a empresa passou por um período aqui de correção, ficando próximo de 5%, e voltando a crescer aqui em 2020, ficando próximo aí do patamar de 8%, ou seja, em 2020, para cada R$ 100 que foi investido pelos sócios e acionistas, teve um retorno aí no lucro líquido de R$ 8 para cada R$ 100 investido. Bom, aqui a gente tem um retorno sobre o ativo total, que a gente consegue avaliar do volume de capital investido no ativo total da empresa, quanto que esse ativo total trouxe de lucro para a empresa. Bom, a gente consegue avaliar que de 2011 a 2014 que estava numa tendência de queda, ficando no volume entre 4% a 2%. 2015 a 2017 teve desvalorização, porque a empresa teve prejuízo, ficando num patamar de desvalorização entre 6% e 1%, apresentando uma recuperação aqui em 2018, ficando próximo entre 4,5%. 2019 aqui teve aquela correção, aquela queda dos resultados da empresa, ficando no patamar daí de 2%. E 2020 aí ficou próximo do 4%, ou seja, para cada R$ 100 que a empresa investiu no ativo total, ela teve um retorno aí de R$ 4 de cada R$ 100 investido. Bom, aqui a gente tem um índice de liquidez corrente, aqui a gente consegue verificar o nível de capacidade de pagamento do ativo circulante em relação ao passivo circulante. Aqui o ideal é sempre estar acima desse patamar de 1. Se estiver acima desse patamar de 1 aqui, quer dizer que a empresa tem mais ativo circulante do que passivo circulante, ou seja, a empresa consegue, se estiver acima desse patamar de 1, o que a empresa tem de ativo circulante consegue pagar com tranquilidade as obrigações que ela tem que pagar no período dentro de 12 meses. Bom, a gente consegue sempre o ativo circulante, o que a empresa tem de ativo circulante sempre foi superior às obrigações que ela tem que pagar no período de curto prazo, ficando próximo aqui do patamar de 2,5, ficando próximo do patamar, ou seja, sempre esteve acima também, sempre próximo do patamar de 2, ou seja, praticamente o que a empresa tem de ativo circulante é o dobro do que ela tem de obrigações no período de curto prazo. Bom, aqui a gente tem um índice de liquidez seca, a gente pega o ativo circulante e só deduz os estoques, porque os estoques ele não gira assim com tanta rapidez, ele não se transforma em dinheiro com tanta rapidez quanto ao que a empresa tem na conta de clientes, que já são promessas de pagamentos, que já são vendas efetuadas, a empresa só está guardando a receber, e as contas caixas da empresa. Aqui é a mesma ideia, se tiver acima de 1, quer dizer, o que a empresa tem de caixa e o que ela espera receber dos seus clientes no período de curto prazo é superior às obrigações que ela tem a pagar no período de curto prazo. Se tiver abaixo de 1, ao contrário, quer dizer que a empresa tem mais obrigações do que ativo seco aí, os ativos que vão se transformar em dinheiro em alta velocidade. Bom, o único período aqui que a empresa ficou abaixo do patamar de 1 foi aqui em 2012 e 2018. O restante dos períodos a empresa teve mais ativo seco do que obrigações a pagar no período de curto prazo. Isso é muito bom. Quer dizer, com os recursos que a empresa tem no ativo circulante, que vão se transformar em dinheiro em alta velocidade, que vão se transformar em dinheiro com mais rapidez, consegue pagar essas obrigações com tranquilidade no período de 12 meses. Então, a empresa, pelos os relatórios financeiros aqui, a empresa não tem dificuldade de pagar suas dívidas, mesmo com empréstimo financiamentos, fornecedores, folha salarial, ela consegue pagar com tranquilidade. Bom, aqui a gente tem um índice de liquidez imediata, que a gente só utiliza o caixa do ativo circulante contra o passivo circulante, que dificilmente fica acima de 1, porque as empresas não têm um caixa tão alto assim que chega a pagar suas dívidas inteiras, né? Então aqui raramente é muito difícil ter uma empresa que fique num patamar acima de 1. Geralmente as empresas têm menos caixa do que obrigações a pagar. Bom, a gente consegue avaliar aqui que o melhor período foi em 2015, ficou bem próximo aqui do patamar do 1, tá em 0,90, ou seja, em 90% do que a empresa tinha de caixa em 2015, ela conseguiria pagar 90% das suas dívidas. O melhor período aqui também foi em 2019, ficou próximo de 80%, 85%, ou seja, o que a empresa tinha de caixa
85% do que ela tinha de caixa conseguiria pagar 85% das suas dívidas. Caindo aqui em 2020, ficando no patamar daí de 60%, sendo o pior período aqui em 2012, o que a empresa tinha de caixa só conseguiria quitar 30% das suas dívidas a curto prazo. Bom, aqui a gente tem um índice de liquidez geral, a gente pega o ativo total, tanto o ativo circulante quanto o ativo não circulante, contra o passivo total, menos o patrimônio líquido, só as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, por exemplo, o passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo, ou seja, as obrigações que a empresa tem a pagar no período acima de 12 meses. Aqui é a mesma ideia, se tiver acima de 1, quer dizer que a empresa tem mais ativo do que passivo a pagar. Então, aqui a empresa, se a empresa for vender todo o seu ativo, está no patamar de 2 aqui, ou seja, a empresa tem um dobro de ativo em relação ao passivo, ou seja, se a empresa quiser quitar todas as suas dívidas com que ela tem de ativo, ela conseguiria vender todos os seus ativos e ainda ficaria ainda ficaria um valor sobressalente em relação a essas obrigações. Então, ela pagaria todas as suas dívidas e ainda sobraria muitos recursos aí se a empresa quiser continuar fazendo as suas operações. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Puder estar deixando um like também já ajuda muito. Tem outras análises de outras empresas. Eu faço análise de empresas que estão na Bolsa de Valores, faço análise contábil. Quem quiser acompanhar, entra no meu canal que tem mais análises lá, também tem dicas de Excel, tem outras dicas lá, espero que vocês curtam. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.